Nesse vídeo aqui eu vou comentar sobre 5 ações muito baratas, quase de graça, que a gente está comprando nesse momento, né? Que a gente veio comprando no final de setembro, estamos comprando agora início de outubro. Então a primeira ação que eu quero citar nesse vídeo é a ação da Goal4, né? Metalúrgica Gerdau. Ações de código Goal4, Metalúrgica Gerdau. Ela é basicamente uma empresa que detém participação de controle na Gerdau SA, que basicamente é uma das maiores empresas brasileiras e também mundiais, né? Na produção e exploração comercial de produtos de ferro, aço e outros metais. E a gente segue comprando Gerdau mesmo tendo que ver umas manchetes como essa, né? Alguns analistas aí recomendando a troca de Gerdau por Vale, para quem foca em dividendos, o que até não é o nosso caso aqui na estratégia das ações mais baratas da bolsa. O que a gente olha aqui é para um negócio chamado Earning Yield, e a gente basicamente ranqueia as empresas, faz uma comparação relativa entre elas, e nessa comparação, nesse ranqueamento, a Gerdau é hoje uma das ações mais baratas da bolsa. O Earning Yield ali que oscila entre 25% e 30%. Independentemente de qual estratégia você seguir, uma coisa é você saber quais ações comprar, né? Aqui eu estou revelando 5 ações que a gente está comprando. Outra coisa bem diferente disso é saber quando comprar e quando vender uma ação. Independentemente da estratégia que você for escolher, é muito importante você ter esse nível de clareza. Eu digo isso por quê? Porque eu vejo muita gente que decide quais ações comprar porque viu num vídeo, ouviu alguém comentando, siga uma dica de algum parente, de algum colega de trabalho, só que depois esse cara não sabe quando é o momento de seguir comprando, como por exemplo a gente está seguindo comprando aqui Gerdau, e qual é o momento de vender uma ação. E esse cara fica muito inseguro, né? Sem ter clareza se a estratégia que ele está seguindo faz sentido, sem ter clareza se as ações que ele tem na carteira dele fazem sentido ainda estarem ali. E quando o cara tem clareza, os resultados ficam ruins por algum período mais prolongado, o investidor acaba fazendo bobagem. Não à toa, de acordo com um estudo da Alaska Asset, quase metade dos investidores de fundos de ações resgatam seus investimentos em menos de um ano. O cara entra num veículo que é de longo prazo, que é o mercado de ações, e sai desse veículo em menos de um ano. Quer dizer, o cara não sabe o que está fazendo. Por isso, você precisa sempre garantir uma forma de saber o que fazer. Quais ações comprar e quando vender. Eu vou te ajudar com isso ao longo desse vídeo. Mas não sei se citar aqui a segunda ação barata que eu estou comprando nesse início de mês, que são as ações de código PRNR3 da Priner. Você se lembra da Mills? A Mills era uma empresa que era líder no segmento de serviços de manutenção industrial e basicamente a Priner é a antiga Mills, uma empresa que atua com diferentes soluções em serviços industriais. E a Priner é uma empresa que está bombando recentemente, né? Os resultados estão crescendo bastante na comparação com o ano passado e isso está deixando os investidores bem otimistas, né? Essas ações já estão subindo quase 50% somente em 2023, 80% nos últimos 12 meses e a empresa está aproveitando esse boom das ações para emitir novas ações. Recentemente, a Priner iniciou um processo de oferta de ações primárias, em que basicamente a empresa emite novas ações para novos investidores e se capitaliza para pegar esse dinheiro e investir em crescimento. E a Priner, atualmente, ela está com um anil de perto de 20%, dentre aí o rol das 20 ações mais baratas da bolsa nesse momento. E por ela estar entre as 20 ações mais baratas da bolsa, que ela está na minha carteira, e por eu ter clientes novos chegando todos os meses, fazendo aportes e tendo esse fluxo, né, de entrada de recursos todos os meses, a gente pega esse dinheiro e compra aquelas ações que a gente ainda não chegou ao alvo, né? A gente tem como alvo 5% de peso de cada ação dentro da carteira de ações brasileiras. E o nosso método das ações mais baratas da bolsa, ele basicamente tem como objetivo nos fazer comprar ações que estejam na média abaixo do seu preço justo. Isso é o que todo mundo quer fazer, todo mundo quer comprar uma ação por menos do que ela vale, só que o jeito que a gente faz aqui no clube é um pouco diferente do comum. A gente segue uma linha sistemática de tomada de decisão, ou seja, nós aqui criamos filtros, criamos regras, e a gente segue essas regras, todas matemáticas, sem influência, né, de questões qualitativas, eu tentar estar projetando se a Priner vai crescer ou não vai, no caso da Gerdau, se o aço vai crescer ou não vai, tem nada disso, apenas seguindo regras inspiradas, né, na literatura aí que fala sobre Factor Investing. E aí, operacionalmente, o que a gente faz é procurar aquelas empresas que estejam com alto lucro operacional em relação ao seu Total Enterprise Value, isso que é o Earning Yield. E caso eu não saiba, o Total Enterprise Value nada mais é do que o valor de mercado, né, quanto vale uma empresa mais a sua dívida líquida, e acaba sendo, né, o dinheiro total que alguém tem que pagar para comprar uma empresa, né? Porque quando você compra uma empresa, você compra também a dívida dela e fica também, né, como dono do dinheiro que ela tem em caixa. Enfim, a estratégia toda detalhada eu não vou explicar nesse vídeo. Por quê? Porque eu escrevi um e-book gratuito em que eu te conto sobre como funciona esse meu método das ações mais baratas da bolsa e ainda revelo 10 ações muito baratas nesse mês. E para quem está assistindo esse vídeo aqui e agora, disponibiliza esse e-book de forma gratuita. É só você apertar nesse botão aqui ou no primeiro link na descrição para ter acesso ao e-book e conhecer melhor a nossa estratégia. Então, você vai baixando o e-book, vou citar aqui a terceira ação barata que a gente está comprando, que é a ação da Bemob, de código BMOB.
2023. Que é uma empresa de tecnologia pioneira na distribuição e monetização de soluções digitais, atuando em parceria com players de grandes indústrias, oferecendo um portfólio que engloba a venda de serviços de assinatura de aplicativos e jogos, serviços de recado de voz por aplicativos, soluções anti-spam, adiantamento de saldo pré-pago, adiantamento de pacote de dados e adiantamento de chamada. E a Bemob é uma empresa aí que divide analistas, né? De um lado tem a galera mais otimista, que disse aí que a Bemob pode disparar até 80%, ok, já faz alguns meses, mas não faz muito tempo não. E de lá para cá as ações, na verdade, caíram 17%, mas do outro lado tem a galera mais pessimista, citando uma forte tempestade que aí abalou os resultados no segundo tri de 2023. A gente tá do time dos otimistas ou dos pessimistas? Quero ver se você fez o dever de casa e entendeu a estratégia. Na verdade, a gente não tem opinião, a gente não tá nem otimista nem pessimista. O que a gente tá fazendo é olhando para as ações, olhando pro earning yield delas, como o da Bemob é mais alto do que a média, como ele tá ali na faixa dos 20%, são poucas ações que têm um earning yield maior do que esse atualmente, aí sim a gente está reforçando nossa posição nessa empresa. Um ponto importante nesse método é que de 3 em 3 meses, ou seja, 4 vezes por ano, a gente passa por um período de rebalanceamento, em que basicamente a gente olha para todas as ações que estão na nossa carteira e a gente pergunta, olha, eu compraria a ação hoje a esse preço? Se a resposta for não, ou em outras palavras, tá? Se a ação no período do rebalanceamento não está mais entre as 30 mais baratas, a gente vende essa ação para dar espaço para uma nova ação mais barata. E embora, né, alguns pensem que, nossa, esse mercado deve girar muito a carteira, deve estar comprando e vendendo toda hora, não é bem assim, né? Muitas ações ficam muitos e muitos anos na nossa carteira, não é tão volátil ali o ranqueamento e a troca de empresas bem ranqueadas. Eu acho interessante mencionar isso antes de citar aqui a quarta ação barata que a gente está comprando, está despencando, tem muita gente otimista com ela, mas basicamente ela não está tendo boa performance no período mais recente, e são as ações da Vale, de código Vale3, que basicamente tem uma dependência muito grande do minério, né? Não à toa, toda hora saem notícias falando da China e os impactos que existem aí da economia chinesa na empresa Vale. Então, essa manchete é recente, citando a crise na China que colocou a Vale e outras siderúrgicas contra a parede. Mas claro que tudo é uma questão de preço, e não sou só eu que acho Vale muito barata, não é somente esse método aqui que está dizendo que Vale está barata. Tem muitos analistas otimistas com a Vale recentemente. O Bradesco, por exemplo, elencou 8 motivos para comprar ações da Vale agora. Eu elenco apenas um, né, que é pro cara que está no jogo do longo prazo, que entendeu bem a estratégia das ações mais baratas da bolsa, né? Já baixou o e-book, já leu o e-book, me acompanha aqui há mais tempo. Esse cara tem um motivo para comprar, que é o alto earning yield da Vale. É isso que a estratégia indica. A Vale está lá com o earning yield perto de 20%, dentro aí da lista das 20 mais baratas da bolsa. Agora tem uma outra coisa que você tem que saber sempre, que é o momento de comprar ações como um todo e o momento de vender ações como um todo, não uma ação específica, assim a classe de ativos Ações Brasil. E para isso existe uma estratégia chamada estratégia de alocação de ativos. Comprovadamente explica 90% da performance de uma carteira, ou seja, a coisa mais relevante para explicar a performance de uma determinada carteira. É uma estratégia que basicamente você desenha uma alocação de ativos alvo para ti, vai lá e investe onde deve investir para montar essa carteira, e de tempos em tempos você faz também o rebalanceamento. Olhar para a tua carteira, ver como é que ela está, comparar com o alvo e, com base nisso, comprar classes de ativos que estão com peso menor do que o alvo e vender classes de ativos que estão com peso maior do que o alvo. A estratégia de alocação de ativos é a estratégia que a gente aqui no Clube do Valor aplica na gestão e na consultoria dos nossos clientes. Então, nossos clientes de wealth aqui, todos eles têm como início do processo conosco a sua carteira desenhada, né, por um especialista do Clube do Valor, claro, com a opinião, né, do próprio investidor, mas tudo começa com esse plano de ver qual vai ser o alvo dele, para depois escolher estratégias para selecionar ativos, né, ações, fundos imobiliários, ações de dividendos, renda fixa, etc. E aí a gente ajudar ele com novos aportes e também com o passar do tempo a fazer os rebalanceamentos e, com isso, comprar ativos na baixa e vender na alta, que é basicamente o efeito colateral de quem segue a estratégia de alocação de ativos fazendo rebalanceamento. Se você quiser conhecer melhor os nossos serviços de wealth, conseguir aqui algumas vagas das sessões gratuitas de diagnóstico de carteira para quem estiver assistindo esse vídeo, interessado em conhecer melhor os nossos serviços, interessado em receber um diagnóstico da tua carteira. Se você tem mais de 500 mil para investir, ou seja, tem 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões ou mais, aperta nesse botão aqui e solicita agora teu diagnóstico gratuito
de carteira. Em breve alguém aqui do clube vai entrar em contato contigo, vai agendar um horário, beleza? Dito isso, vamos para a quinta ação aqui, que é uma empresa que atua no ramo de construção e comercialização de pás de rotores para turbinas de geração de energia eólica. Uma empresa aí que divide a opinião de analistas, né? Alguns dizem que indicadores estão melhorando, mas tem muitas preocupações com a carteira de pedidos. Já outros, né, como o caso do BTG, fica ali neutro, né? Nem compra, nem venda. Mas enfim, para o nosso método, sabendo do risco, da diversificação, de tudo que eu prego aqui, essa empresa tá barata. Ela tá com um earning yield entre 15% e 20%, entre as 20 mais baratas da bolsa, e por isso estamos comprando ela. Estou falando aqui da Aeris, de código AERI3. Aqui eu citei 5 ações. Se você quiser conhecer 10 e o método no detalhe, eu vou deixar o link aqui para o e-book gratuito. Se você quiser conhecer melhor a nossa forma de investir em fundos imobiliários, recentemente fiz um vídeo bem completo explicando a minha estratégia e algumas coisas que mudaram nela recentemente. Vou deixar o link para esse vídeo aqui. Se você chegou até aqui, deixa o like e simbora. Um grande abraço e até mais.